No país do mito da democracia racial, nós comemoramos em novembro o mês da consciência negra. E você pode me perguntar, nós? Nós quem? Comemorar o quê? Os mais de 300 anos de escravidão e a falsa abolição deixaram marcas profundas em nossa sociedade, que segue sustentada em uma cultura escravocrata e no racismo estrutural. É por isso que no Brasil a violência policial tem cor, o desemprego tem cor, a fila do osso tem cor e quem mais morreu na pandemia tem cor. Imagine a dor, adivinha a cor. É por isso que o Dia da Consciência Negra é tão importante para marcar a resistência negra e a urgência do antirracismo. Para falar sobre a importância dessa data, sobre conquistas, avanços e retrocessos, sobre representatividade, empoderamento e cultura negra, a gente conversa hoje com Claudinei Correia, que é educador social, cofundador da Afronorte, Associação de Afrodescendentes do Vale do Paraíba, cofundador do Empodera Vale e coordenador do Cursinho Popular Núcleo Luiz Amaim. Tudo bom, Ney? Obrigada pela participação aqui hoje. Olá, Manuela. Você está bem? Tudo jóia. Quero mandar um salve aí para todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria dos petroleiros. Um prazer imenso estar aqui com esse povo que é muito importante dentro do contexto nacional de luta. Vamos lá, então. Claudinei, eu queria que você começasse dizendo para a gente qual é a luta da população negra no Brasil de 2021. Manuela, na verdade, a nossa luta do dia de hoje ela é a mesma luta de 200 anos atrás. Nós temos um grande desafio hoje, que é vencer o negacionismo, né? Nós vivemos em um país onde a maior liderança do país ela é contraditória, ela é contrária a tudo aquilo que nós acreditamos ser o melhor para a população, que é a distribuição de oportunidades, que é a valorização das pessoas, que é a colocação das políticas afirmativas como pauta prioritária de governo, e um governo que está fazendo um desserviço para algumas pequenas conquistas, mas que nós tivemos no passado. E ser o 20 de novembro, ele representa, no dia de hoje, a unificação dos movimentos. Então, nós precisamos aproveitar essa data, que é uma data que ainda nos dá esperança, é uma data que nos proporciona, mesmo com as nossas diferenças entre os nossos pares, se unir num único objetivo, que é a luta contra o racismo, contra o genocídio e por oportunidades de igualdade. Ney, você é um educador popular, você trabalha com jovens, portanto, numa dimensão muito importante aí da luta também por reparação, né, que é a educação popular. O que você, nas suas andanças aí, junto com a juventude, o que você pode me dizer que tem de diferente nessa juventude de hoje e que, portanto, é um reflexo aí de alguns anos de luta, né, da sua geração e de gerações anteriores? O que você consegue ver de diferente nessa juventude de hoje para a sua juventude? A questão da maneira de conduzir as organizações, né? É lógico que nós estamos falando de uma geração que nasce dentro de uma tecnologia, da inovação, valores esses que não tinha na minha época. Antigamente, os movimentos, os grupos, enquanto jovens, nós se organizávamos olho no olho, as coisas eram mais difíceis, nós não tínhamos as plataformas que nós temos hoje, a tecnologia. Nos dias atuais, essa juventude ela tem essa rapidez da comunicação. E essa rapidez da comunicação, nós temos que saber aproveitar o lado bom dessa tecnologia, dessa inovação. E quando você aproveita esse lado bom da tecnologia, as coisas caminham. Eu posso citar como exemplo clássico disso as nossas atividades em algumas datas pertinentes. Nós tivemos, né, o julho de 2013, que já foi o movimento organizado pelas redes sociais, onde
vários grupos, temos que dizer, grupos de interesse coletivo e grupo de interesses individuais também, os narcisistas também, mas surgiram várias correntes da juventude nos movimentos das ruas 2013. Recentemente, nós tivemos o assassinato da compa Marielle Franco, que também, através das redes sociais, nós conseguimos mobilizar as pessoas e fazer um levante, e não podemos esquecer, nós conseguimos descobrir quem matou Marielle Franco através dos movimentos que começaram nas redes sociais, e nós queremos saber quem é o mandante da morte de Marielle, e esses movimentos continuam. A Aniele Franco, irmã de Marielle, e todos os seus familiares e amigos, eles têm o Instituto Marielle Franco, que ele é alimentado por essa rede das redes sociais. E nós tivemos também recentemente a morte de George Floyd nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o episódio Carrefour, que nós conectamos a agenda com muito mais rapidez. Mas, por outro lado também, nós não podemos esquecer que essa mesma ferramenta que está conosco elegeu um governo através de fake news também. Então, a gente precisa ter essa colocação, né? E saber definir o que é certo e o que é errado. Eu, principalmente no meu caso de racismo, nós conseguimos chegar às pessoas, né, ter o apoio, a solidariedade dessa juventude através das redes sociais. Nós conseguimos, em uma semana, arrecadar quase 10 mil assinaturas, que seria desumano conseguir isso há 30 anos atrás, quando eu era um jovem, e nós conseguimos isso em uma semana, praticamente, em São José dos Campos, através da mobilização das mídias sociais. Então, houve esse avanço. Sim, as redes sociais, a internet, elas são um advento que enfim, estão impulsionando muito aí as lutas, mas também a contraofensiva aí da direita e da ultradireita no mundo, né? E aí, aproveitando que você falou sobre alguns acontecimentos mais recentes aí, as lutas de 2013 e o levante nos Estados Unidos, eu queria abordar esse outro tema com você, né? Sobre como você vê que é importante hoje o papel da militância antirracista em todos os movimentos, no movimento de mulheres, no movimento LGBT, no movimento por igualdade de direitos, enfim, nos movimentos das categorias salariais. Como você identifica que está hoje a presença do movimento antirracista e o quão importante é essa militância, a militância da juventude dentro dessa pauta? Então, na verdade, todas as conquistas que nós temos no Brasil, todas, desde o movimento por direito ao passe livre, desde o movimento pela Lei Maria da Penha, desde o movimento por políticas de cota, desde o movimento por políticas antigenocidas, foram lideradas pelo movimento negro. É um movimento negro que está há 500 anos resistindo nesse país. Mas o que acontece de fato, que pelo racismo estrutural, o racismo estrutural está em todos os lugares. O pertencimento das narrativas, muitas vezes, não estão na mão dos negros. E aí nós temos os números para provar isso, né? Mesmo no nosso campo, Manuela, vamos falar do nosso povo, porque nós sabemos quem são nossos adversários. Quando nós fazemos um corte muito frio, nesses últimos 25 anos de democracia, vamos dizer, uma abertura maior às pessoas que lutam por direitos humanos, nós percebemos que a figura do negro ainda é muito tímida em espaços de comando. Nós tivemos um avanço agora com as nossas irmãs, com as mulheres, após o episódio do triste assassinato de Marielle Franco, né? Então, houve um elevado número de companheiras eleitas, mulheres brancas e mulheres negras, mas quando nós fazemos o corte, ainda sobre o fator raça e cor, nós percebemos que mesmo nos grupos que nós estamos inseridos, há um número reduzido. E eu entendo que é necessário a gente discutir as políticas de minoria, porque tudo foi privilégio no Brasil. A gente tem que ter um contexto histórico. E dentro desse Estado republicano, que está vigente até os dias de hoje, nós temos que entender que foi a classe média da época que brigou com o rei e continuou com seus privilégios. Em nenhum momento a República reconhece o negro como figura central de construção desse Estado brasileiro. Nós estamos falando de república. Nós temos um Estatuto da Igualdade Racial que vai comemorar 10 anos. Nós temos um Plano Nacional de Políticas de Cota
que está agora no seu 10º ano, e existe uma grande mobilização de uma elite branca para não avançar. Nós estamos tendo, para não avançar as políticas de cota, que hoje coloca a filha da empregada doméstica na mesma sala da filha do empresário. E isso incomoda, né? Nós temos hoje, pela primeira vez na história, nos últimos 3 anos, a população negra, em especial a juventude negra, ela passa a ser a maioria dos estudantes das redes universitárias federais, através das políticas afirmativas que nós falamos, políticas de cota. E isso é pequenos avanços, mas que são muito significativos em um Estado de direito que nos qualifica por graduação, porque a graduação nada mais é do que uma disputa de capital. Então, dentro dessa disputa capital, quanto mais pessoas, no caso, pretas, tiverem o diploma na mão e disputar umas narrativas de poder capital, você tira os privilégios históricos, e aí começam os conflitos. Então, nós acreditamos, enquanto instituição, e aí eu posso falar pelas instituições que eu participo, que, primeiramente, a prioridade de fala e de comando são das nossas manas. Nós queremos ser liderados por mulheres. Não haverá revolução, não haverá movimento na sociedade brasileira se não tiver as mulheres à frente desses movimentos. E, em segundo plano, o homem negro não pode ser tratado com a mesma régua da narrativa histórica do homem branco, porque o homem negro não teve privilégio histórico. Nós precisamos ter um entendimento dessa diferenciação. E no meio dos movimentos, a gente percebe que, talvez impulsionado pelo querer fazer, que muitas vezes as pessoas confundem um pouco essa diferenciação, atropelam esse olhar, e isso é perigoso. Não dá para você tratar um homem preto, retinto, com a mesma ferramenta, com a mesma régua que você mede um homem branco, descendente europeu. Se falando de mercado, se falando de ocupação no chão de fábrica, se falando nos cargos estratégicos de comando nesse país. Nós temos uma pirâmide social que os movimentos, na sua grande maioria, eles estão preocupados em subir a pirâmide. E nós entendemos, enquanto movimento de luta antirracista, que quando você vai subir, é um exercício de física. Você pega uma sacola e vai subir uma escada, fica mais pesado. É muito mais pesado. Se você desequilibrar, você cai mais rápido, porque você está com peso. E quando você está num processo de subida, automaticamente as pessoas não seguram na mão das outras, elas largam, porque o fardo é mais pesado. Nós, enquanto movimento de discussão racial, nós entendemos na ideia de destruir essa pirâmide e caminhar numa planície, todos juntos na mesma plataforma, em pé de igualdade, que era aquele jargão antigo, em pé de igualdade, e defendemos dentro desse pé de igualdade a equidade, que é tratar os diferentes com diferenças, dentro de um aspecto de oportunidade. Sim, e dentro disso que você está falando, não é à toa que o atual governo ele exerce uma batalha muito grande em torno do Enem, né, e da política de cotas, retrocedendo, atacando essa política. Inclusive, recentemente, tem mais um ano, né, toda a batalha aí em torno do Enem, e é muito sintomática, é muito simbólica, na verdade, essa fala recente do Bolsonaro, de que o Enem está cada vez mais agora com a cara do governo, né? E o fruto disso a gente vai ver daqui a alguns anos, né? Com uma universidade cada vez mais branca e cada vez mais elitizada. Eu não fico surpreso com esses posicionamentos do Bolsonaro. Ele não enganou ninguém, porque uma pessoa que diz que um ser humano tem que ser pesado por arroba, uma pessoa que diz que os seus filhos foram educados para não ter um relacionamento com uma mulher negra, gorda, plus, uma pessoa que em todo instante se refere a crianças brasileiras como essas crianças moram, transitam e no meio do esgoto, em céu aberto, e não morre. Não vai ser uma gripezinha que vai matar. Uma pessoa que afirma que não vai pegar uma doença epidêmica provada pela ciência porque é um atleta. Então, essa pessoa não nos enganou. Então, nós sabemos qual que é o papel. Nós sabemos qual que é o papel
Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares. Ele nunca nos enganou, nós sabemos. E é por isso que nós entendemos que é necessário você destruir esse modelo de governo. Nós estamos falando de projeto político. Agora, nós temos que fazer a meia-culpa também, entender por que esse projeto chegou até lá. Nós precisamos fazer essa meia-culpa e buscar. Nós precisamos, no nosso campo de organização de movimento popular, democratizar também os espaços. É nisso que nós acreditamos. A educação antirracista ela é colaborativa, ela é educativa para ter surgimento de novas lideranças. Nós precisamos oxigenar nossos meios, os nossos sindicatos, os nossos partidos. Nós fazemos uma meia-culpa muito simplória, assim, mas bem chula mesmo. Nós vamos perceber que as pessoas que estão à frente daquilo que nós acreditamos estão há 20, 30 anos também. E aí fica difícil você oxigenar esses espaços. Nos nossos cursinhos populares, os nossos alunos, eles aprendem o que é direitos humanos. Eles têm aula da luta contra o machismo, da luta contra o racismo, contra a homofobia e os movimentos populares na sua essência e a luta de classe. Mas esses meninos que se formam, essas meninas, na sua maioria, o público é feminino, eu quero dizer isso para você, Manuela, que dentro dos nossos núcleos, nós temos praticamente 70% de mulheres no comando, né? Quero aqui aproveitar e mandar um abraço para todas as nossas coordenadoras, para a Eloana, para a Silva, para a doutora Maria Lúcia, para a professora Morena, para a Maria Melo, para a Juliana, todas essas mulheres são coordenadoras dos nossos cursinhos populares no Vale do Paraíba, para a professora Zenaide, que é fundadora do Promotoras Legais. Nós temos o seguinte olhar: vamos formar esses jovens e vamos colocar ele aonde? Então, nós precisamos também entender que as disputas por narrativas têm que ser democratizadas no nosso campo. Não dá para uma entidade que nem a Afro-Norte, vou falar da Afro-Norte, entidade essa que eu estou inserido no contexto, construir um 20 de novembro com 30 dias de ação e a gente não ter parceiros ligados aos movimentos de classe. Porque a oferta é muito grande. Isso é grave, sabe? Não dá para você ter... Nós temos sindicatos em São José dos Campos, por exemplo. Eu estou dizendo isso porque eu sou chão de fábrica. Desde os 14 anos, quando eu saí do Senai, eu sempre trabalhei, que eles preferem financiar escolas de sambas que estão dentro de um programa, de um projeto de combate a tudo aquilo que nós acreditamos, do que investir em formações de escolas de samba com pessoas que estão junto conosco e que são bons sambistas. Exemplos clássicos, né? A gente perdeu o nosso time de luta. Aonde que nós estamos nesse momento, enquanto a população do Banhado, a qualquer momento pode ser desapropriada, assim como foi o Ribeirão Vermelho, o Pinheirinho dos Palmares, parte da Vila Machado, parte do Luso, parte dos Freitas, especificamente falando de São José dos Campos. Então, nós precisamos retomar aonde nós queremos chegar. E essa retomada passa por reformulação de lideranças. E quando você acredita nisso, automaticamente você passa a ser o não aceito entre os pares. Então, não faço questão nenhuma das pessoas tentarem nos rotular, mas o importante é que o trabalho está sendo desenvolvido com muita honestidade, com muita verdade e com muito pertencimento. E sem dizer que nós acreditamos cegamente que todas as pessoas, indiferente da sua cor de pele, têm poder de gestão. Nós acreditamos nisso. E pegamos como exemplo os alunos aprovados pelo Enem, os alunos negros. Por que os alunos negros são os melhores alunos dentro da academia? Eles carregam com si toda uma desigualdade histórica, todo um desafio, toda uma provocação de uma sociedade branca, elitista e racista, e eles acabam se desdobrando muito mais para ser o melhor aluno, para ter aquela ideia, eu estou aqui e eu quero me superar, para se justificar, e ele acaba dando certo. Se deu certo nas políticas acadêmicas, também pode dar certo no chão de fábrica, também pode dar certo nas direções sindicais, nas direções partidárias, mas, acima de tudo, com aquilo que nós achamos que é extremamente importante, o olhar horizontal e o olhar do diálogo. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos trabalhar
coletivamente. É isso que nós acreditamos e fazemos. Perfeito. Você já citou aí um pouco sobre a UNEAFRO e a Afronorte, que são projetos dos quais você é pioneiro, enfim, é fundador, cofundador. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, explicasse para a categoria petroleira o que é a Afronorte, o que esse projeto desenvolve em São José dos Campos, a quem ele atende, qual é a sua importância. A Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba, Afronorte, ela foi fundada em setembro de 2004 na Vila Paiva, no Centro Comunitário da Vila Paiva. Ela é fruto de uma formação de estudantes de 3 escolas, Yoshia, Jorge e Francisco João Leme. Nesses últimos 15 anos, a Afronorte ela prezou pela organização da sociedade civil através de formação. Nós usamos a gente brinca, nós usamos como ferramenta alguns eventos. Nós temos, entre a nossa grade, o Miss Dandara, que agora chama Dandara Dandarô, Festival Dandara Dandarô, que tem como objetivo formar, liderar e empoderar mulheres, em especial mulheres negras, através do entretenimento, através do mercado da moda como um todo, como mercado de vida. O Miss Dandara ele é realizado dentro de 3 perspectivas: da valorização, da questão do visual africano, que todos os looks são de descendências africanas, e da autoprodução do seu look. Quem faz as roupas são as próprias familiares, não se pode ter roupa zero. A gente acredita muito nesse consumo educativo, que a natureza agradece. Dentro do Miss Dandara, é muito bom explicar que não há sexualização de corpos. O Miss Dandara ele traz narrativas de valorização das pessoas, da família, em especial a família preta. Por isso que tem o nome Dandara. É o primeiro ponto. Nós também realizamos um evento chamado Prêmio Maria Figureira. Maria Figureira foi uma mulher que nasceu em Cachoeira Paulista, que morou por 92 anos em São José dos Campos, que morreu em 2006, aos 106 anos, e que ela é a pioneira da arte no barro. Maria Figureira ela foi folclorista, jongueira, articuladora, intelectual de época. Em 1950, Maria Figureira já estava dando uma aula de cultura popular nessa cidade. Tudo que nós temos de cultura popular em São José dos Campos nasceu da mente de uma mulher negra chamada Maria Figureira. E essa invisibilidade que a sociedade joseense deu a Maria Figureira, ao olhar o entendimento de pesquisadores e dos coletivos pelos quais a gente participa, se deu pelo simples fato de ela ter sido uma mulher negra. Então, a questão do racismo estrutural. Então, nós fazemos o prêmio Maria Figureira, onde nós, de uma maneira muito singela, nós procuramos dar uma lembrança, uma homenagem para algumas pessoas que se destacam no ano vigente com alguma ação social e que é feito. Uma coisa muito simples, mas nós fazemos com muito pertencimento. A Afronorte, desde 2014, nós temos um programa chamado Doutores do Amanhã. A ideia é estimular, através de palestras nas escolas, que é o ABC Sem Preconceito África vai à escola, jovens do ensino médio a participarem do Enem, a participarem de editais de educação. E a gente, nos últimos anos, nós percebemos que seria interessante a construção do cursinho. E aí, em parceria com a Uniafro Brasil, nós criamos o cursinho em São José dos Campos. Nós sabemos que o cursinho em São José dos Campos é uma coisa antiga, tem outros cursinhos maravilhosos que nós respeitamos, até porque nós não acreditamos ser o dono da verdade, nós entendemos que precisamos de mais pessoas fazendo coisas legais, só que o nosso cursinho tem um diferencial. Nós temos dentro do cursinho, nos núcleos, hoje nós estamos inseridos em 12 cidades, 3 estados e 3 países. Hoje nós ganhamos uma nova roupagem, chama Empodera Vale, que é essa ideia de você pensar no horizonte e trazer os parceiros para junto dessa construção. Em todos os nossos cursinhos,
os nossos alunos eles têm aulas de direitos humanos, com essas 3 vertentes: o antirracismo, o antimachismo e a anti-homofobia. E também aulas de noções de meio ambiente, dentro de uma grade colaborativa. Todos os nossos professores são voluntários. Nesses últimos anos, nós formamos só em São José dos Campos, Taubaté e Aparecida, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, que nasce do núcleo Luiz Amarim, o núcleo de Jacareí. É bom a gente deixar isso muito bem enegrecido, e nós queremos que outros núcleos nasçam e desbrotam, Ubatuba e Caraguatatuba. Já passaram pelos nossos cursinhos mais de 250 jovens, pelas quais só o núcleo de São José dos Campos aprovou nos últimos 4 anos mais de 30 jovens em curso superior em universidades públicas. Né? Nós temos uma média de aprovação altíssima e há todo um silenciamento. E nós entendemos que esse silenciamento ele é provocado pelo fato da Afronorte ter gestões de pessoas pretas. Nós não abrimos mão disso, sabe? Nós aceitamos todas as parcerias não negras, mas dentro das narrativas históricas, o pertencimento da fala, da representatividade é muito importante, até como produto de aula. Nós temos vários professores que não são negros, parceiros, mas quando é para falar da entidade, são pessoas negras, porque você passa a dar a representatividade. E muitas vezes isso é muito mal interpretado até pelos nossos pares, né? Mas nós não nos abalamos com isso e nós entendemos que é por aí o caminho, que o remédio às vezes não é gostoso, né? Mas é importante que cura. E o que nós buscamos curar? Esse racismo estrutural, por se falar de estrutura, isso está em todos os lugares, está até nos nossos meios. Né? Nós tivemos recentemente algumas conquistas dentro de um aspecto da Afronorte. A Afronorte conseguiu, em São José dos Campos, construir um banheiro químico, Manuel. E eu quero falar para os colegas da categoria que é muito potente você ver os alunos, foram os nossos alunos do cursinho que tiveram a ideia de construir um banheiro químico. E esse banheiro químico, das pessoas perguntavam, mas vai resolver o quê? Nossa, nós temos quase 50 mil joseenses hoje sem moradia, muita gente. Nós temos uma cidade que em cada esquina você vê alguém morando na rua. Vocês vão fazer um banheiro químico, no que vocês vão impactar? Nós iremos impactar no conceito da gestão pública, porque bastou a Afronorte pagar um guincho, colocar todo mundo as camisetinhas iguais e ir para a porta da rodoviária nova, que ali é uma grande concentração de moradores em situação de vulnerabilidade em São José. A gente pedir emprestado um bico de luz de uma oficina e começar a dar banho naqueles moradores, e dar um lanchinho, e trocar de roupa, essa pessoa passa a ter uma dignidade, pegar o nome, o cadastro e perguntar por que você está na rua. Você dá afeto, você dá amor, você oferecer minimamente o que ela quer. Carinho. Bastou a gente fazer isso para que o poder público de uma cidade que está entre as 10 mais ricas do Brasil abriu os POPs sábados e domingos. E os POPs eram fechados em São José. Bastou a Afronorte colocar a ducha solidária na rua para a prefeitura se mobilizar e discutir 2 casas abrigos com banheiro que não tinha, com direito às pessoas tomarem um banho no final de semana. E foi uma luta desse coletivo, dos estudantes, que é muito gratificante você ter esse reconhecimento coletivo, né? Nós não pensamos no narcisismo, no individualismo, nós pensamos na ideia do coletivo. Então, nós dividimos e nós somamos. A nossa divisão é para multiplicar. Nós começamos com um único cursinho em São José, que é o Luiz Amarim. Nós começamos. Hoje, nós temos 12. É matemático. Será que nós dividimos ou nós multiplicamos? É esse olhar que nós acreditamos. E uma outra coisa muito legal que a Afronorte fez em parceria com a Coalizão Negra por Direitos, que a gente também fez parte da fundação. Nós estivemos em São Paulo, o professor Fernando, o Pablo, a professora Maria Cruz. Nós estivemos num ato de fundação, nós participamos das narrativas da fundação da Coalizão Negra. Uma das coisas muito legais foram as distribuições das cestas básicas, através dos núcleos de São José, de Jacareí, de Caraguatatuba e de Taubaté.
e do Pinheirinho dos Palmares, nós distribuímos mais de 400 cestas básicas mês durante o processo de pandemia. Nós distribuímos aproximadamente 6.000 cestas básicas nesses territórios, tudo organizado pelos alunos, pelos nossos professores, e isto é muito bom. E nós fazemos do nosso jeito. E talvez por a gente fazer do jeito certo, a gente não teve visibilidade. Estou falando para você em primeira mão isso, estou falando isso para o sindicato, que eu tenho muito respeito, que é o Sindicato dos Petroleiros. Nenhum veículo de comunicação, mas nenhum, seja ele escrita, seja ele veículos tradicionais, ou seja, veículos de comunicação da classe operária, dos trabalhadores, divulgaram esse trabalho que a Afronorte fez durante a pandemia. Mais de 6.000 pessoas assistidas, com cestas básicas, com apoio psicológico, e com apoio jurídico em casos de demissões de trabalho, em casos de crimes de racismo, e nós não tivemos essa visibilidade. E aí nós entendemos que nós não tivemos essa visibilidade, aí nós conectamos essa diferença, pelo simples fato de a gente ser preto. Não tem outra narrativa, porque outros programas que nós respeitamos chegaram a fazer 10% daquilo que nós fazemos todos os dias e tiveram destaque, alardes, e nós não. Como a aprovação nossa de 2020, dentro de uma pandemia, nosso cursinho aprovou 16 meninos e meninas, sendo dessas 16 aprovações, 8 para os institutos federais de ensino. Nós estamos falando dentro de uma pandemia, com aulas remotas, a gente dando o crédito para esse aluno colocar no seu celular. Muitos deles nem tinham celular, a gente tinha que mobilizar outras ferramentas, e você ter 16 aprovações, e isso não é mostrado. Agora, isso não deixa a gente desestimulado. Isso nos motiva, porque nós acreditamos muito que são essas pessoas que nós precisamos buscar. Perfeito. Hoje, conversando com a categoria dos trabalhadores do petróleo, eu tenho certeza que são portas que estão sendo abertas. Eu tenho certeza que amanhã um ou outro diretor ou algum outro trabalhador ou trabalhadora, eles vão falar, poxa, existe um coletivo em São José que se chama Afronorte, que acredita em educação popular. Porque as narrativas são disputadas a todos os instantes, enquanto nós nos fragmentamos num campo, essa elite burguesa, eles assumem poderes. A gente precisa pensar em construir unidade. E não haverá reforma política desse país sem a população negra ser inserida no contexto. Perfeito, e já coloco aqui que o sindicato está aberto para você e para você também divulgar todas as iniciativas da Afronorte, da Uneafro. Vou colocar aqui também na descrição do episódio todos os links aí das redes sociais para a categoria acompanhar. Ney, você e a sua família foram vítimas de uma agressão policial racista em São José dos Campos, um caso que teve repercussão nacional na TV, enfim, nas redes sociais. E esse ano vocês tiveram uma vitória jurídica, né, histórica, muito importante, de reconhecimento dessa agressão racista por parte do Estado e de pagamento de danos morais. Vítimas de racismo cometido por PMs conseguiram uma indenização na justiça. O caso aconteceu há 7 anos no centro aqui de São José dos Campos e o vídeo da abordagem viralizou na internet na época. As imagens registradas em 2014 viralizaram pelo Brasil. A história de Claudinei, do Jefferson e do Fabiano mobilizou pessoas que estavam no calçadão de São José dos Campos. Para você, o que essa vitória representa do ponto de vista pessoal e do ponto de vista coletivo da luta contra o racismo? Dentro do ponto de vista pessoal, ela é insignificante, porque eu tenho uma formação de berço, de base, para ser condicionado a pensar só no coletivo. Eu nunca me peguei dentro do eu. Então, é lógico que você olhar e ver seus pares propagando que não vai dar em nada, que aquilo é só holofote para viés político. É lógico que você fica, enquanto ser humano, triste, porque ninguém vai querer fazer propaganda estando com a pistola 765 na cabeça, 12h30, num calçadão. Mas eu prefiro propagar o lado bom. Eu prefiro falar de mais 5.000 pessoas de São José dos Campos
que estiveram conosco no abaixo-assinado 5 dias, né, após o episódio, aonde dentro desse abaixo-assinado nós fizemos uma série de reivindicações. Eu quero pedir licença para você para dizer, através desse episódio, nós pautamos os movimentos sindicais, nós pautamos as igrejas de São José dos Campos, nós pautamos o comércio, alguns órgãos de classe, a mídia, foi pauta. Então, nasceu com esse episódio que o coletivo, porque sozinho nós não iríamos conquistar nada. Nós estamos falando de 5 mil joseenses que assinaram um manifesto. É muita gente. Nós conseguimos que a Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de São José dos Campos, construísse uma comissão de igualdade racial. É uma ferramenta extremamente importante que nasce. Nós pautamos a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a ter eleição democrática dentro do Conselho Municipal de Igualdade Racial, porque até então era indicação do prefeito. Indiferente de partidos, o prefeito pegava a caneta e indicava os preferidos deles. Hoje, não. Hoje eles podem estar fazendo tudo errado, que nós não concordamos com esse modelo de gestão que está aí, mas a eleição, né? As pessoas que estão à frente do Conselho Municipal de Igualdade Racial hoje, eles foram eleitos, eles são suplentes, né? Porque temos que deixar registrado aqui que todos os titulares não concordam com a maneira que é conduzido o departamento e renunciaram, até em solidariedade ao nosso caso, porque em nenhum momento a prefeitura se manifestou. Nós temos que deixar isso muito bem enegrecido. Nós temos que enegrecer as nossas falas. Então, dentro desse projeto, não houve acordo com o governo passado, que era um governo pelo qual a gente tinha total acordo de sentimento, mas dentro do aspecto do caso de racismo foi omisso, né? Foi omisso, e muito menos acordo com esse governo atual, que é um governo que sustenta uma política genocida, uma política segregatória, um governo que não quer dialogar as introduções das políticas de cota dentro do mercado de trabalho, dentro dos concursos públicos. Então, isso é muito sério. A questão da vitória coletiva, da indenização, ela traz um alento, ela traz esperança. Dentro do verbo esperançar, ela nos motiva a não desistir, porque deu certo. É o primeiro caso na história, olha que coisa interessante. Agora mesmo eu estava conversando com uma colega sua de profissão, ela falou, você tem noção que vocês são os primeiros casos na história do Vale do Paraíba a ser indenizado por uma agressão da polícia militar pelo Estado? Indiferente do valor ter sido R$1 ou R$1.000.000, sabe? Isso é muito potente. Então, falar dessa conquista é motivar outros e outras a não desistirem. Falar que é possível, sim, com mobilização popular, porque só foi possível a gente conseguir isso, porque nós conseguimos mobilizar as pessoas. As pessoas foram sensíveis, o povo é bom. A população de São José dos Campos nos acolheu, né? Depois desse episódio do crime de racismo que eu sofri junto com meus filhos, eu costumo dizer que eu nasci de novo, sabe? É como o 20 de novembro, que é a nossa pauta. Esse 20 de novembro, para a gente, representa o ressurgimento de um novo modelo de gestão de políticas públicas para a população negra. O 20 de novembro representa o Fora Genocida. O 20 de novembro representa uma política de construção de unidade entre irmãs e irmãos, numa agenda plural, entre a comunidade LGBTQI+. O 20 de novembro, hoje, ele traz essa esperança de todos e todas e todex, a gente estarmos juntos num país mais justo, mais fraterno, menos desigual, aonde negros e não negros possam caminhar numa rua e ter direito de comprar um par de tênis sem ser abordado de maneira truculenta, onde uma juíza afirma em autos dizendo que é cultural jovens negros sofrerem esse tipo de abordagem entre 14 a 24 anos. Nós temos a sentença. Isso não pode ser. A gente tem que desconstruir essa ideia do judiciário achar normal isso acontecer. E é por isso que nós acreditamos nessa renovação ou oxigenação de liderança. É por isso que, mesmo acreditando nessa renovação e oxigenação de lideranças, nós, como pauta principal, nós ouvimos os mais velhos, né? As pessoas, muitas vezes, tentam rotular sem saber. Na Afro Norte, há uma referência aos mais velhos. Em nossas reuniões,
A primeira coisa que nós fazemos, Manuela, quando começamos as nossas reuniões, é olhar e observar quem é aquele mais velho. E a fala começa pelo mais velho. Nós escutamos o velho da esperança, não é o velho do uso, o velho da sabedoria, o velho do entendimento. E é isso. Estar nesse espaço com você é um espaço muito importante, porque nós estamos dentro de uma categoria de pessoas, de mulheres e de homens que acordam cedo, que trabalham, num sindicato organizado, e que nós acreditamos que precisa existir democracia dentro dos cargos das estatais, dentro dos cargos públicos, dentro dos cargos privados. E para ter essa democracia dentro desses cargos, nós precisamos de representatividade. Então, é extremamente importante a gente dialogar internamente nas nossas correntes, seja ela qual a gente for, a participação popular, com nossos cortes. No caso, o Brasil tem 56% da população negra. Então, nós precisamos pensar que Brasil nós queremos. Quando nós olhamos para dentro do Congresso Nacional, que tipo de brasileiro nós vemos? Né? Para dentro da prefeitura, que tipo de pessoas nós estamos enxergando? Será que nós estamos enxergando um espelho da população brasileira? Eu acredito que não, só que nós não desistimos. Há vários caminhos. Há o caminho da política, há o caminho da revolução, há o caminho da educação popular, há o caminho da rebeldia, há o caminho dos cortes de classe. Eu acredito em algum desses que eu te falei, vou ser bem preciso. Eu acredito na educação popular um pouco mais aguerrida. Eu acredito na ideia de você colocar para baixo o barba-gato. Não dá para você sustentar. Né? Tem pessoas que não acreditam, que acham que você vai dar margem para aqueles que estão dentro do poder continuar nos arrebentando, mas eles sempre nos arrebentaram. Né? O movimento popular das mulheres criaram a Lei Maria da Penha. Peço licenças, manas, para falar. Mesmo com a Lei Maria da Penha, nesses últimos 10 anos, a maioria que continua morrendo são mulheres negras. Nós temos umas políticas de cota eficaz, onde a maioria dos alunos dentro das academias são alunos negros. Mas quando você faz o corte para a empregabilidade, nós continuamos menos de atingir 2 dígitos. E são essas mudanças que nós queremos atingir com muita unidade. Nós acreditamos na unidade da classe. Perfeito, Ney. Para fechar mesmo, por último, agora que eu não quero deixar de te perguntar isso, eu quero que você deixe uma indicação de leitura, ou de algo que você já leu, ou de algo que você está lendo agora para os nossos ouvintes, e diga por que eles devem ler esse livro. Olha, que legal! Está aqui na minha mini. Eu tenho uma mini biblioteca aqui, depois eu vou mostrar para você. Olha, vários livros. Eu tenho uma indicativa de um livro que se chama Deus Negro, de Neymar de Barros. É um livro extremamente interessante, né? Nós estamos numa região onde extremamente existe toda uma identidade, o país é um país cristão, e nós precisamos fazer o debate, a discussão qualificada com todas as pessoas. Então, eu indico Deus Negro, Neymar de Barros. Ele traz algumas reflexões. Entre elas, ele traz uma poesia chamada Deus Decepção, onde ele fala: eu cheio de preconceitos racistas, eu com falsos conceitos neonazistas. Olha quando ele falava em nazismo, né? Eu detestando os pretos, eu sem coração, eu perdido num coreto, gritando separação. Eu, você, nós todos, cheios de preconceito, fingindo como se eles não carregassem lodo na cor, em sua petulância e arrogância, afastasse da pele irmã. Eu deixo essa reflexão, porque eu costumo dizer, e aí? Racismo e fé não dá para caminhar junto, né? A gente precisa quebrar esses paradigmas, e é só com muita luta, com muito diálogo e com muita formação. Tá bom? Perfeito, Ney. Agradeço demais a sua participação aqui. A casa no Petrocast, no sindicato, está sempre aberta para você. Obrigado. Aproveito o convite para convidá-los a estarem conosco no próximo dia 24 agora de novembro, às 19 horas, no Teatro Roberto Mamberti, na rua Doutor Aleixo Mascarenhas, bem na pontinha, próximo da Siqueira Campos, número 75, onde teremos lá um café com prosa, contando as narrativas do caso de racismo, desde o primeiro dia até o depósito da indenização. Então, vai ser muito... espero vocês lá nesse dia, tá bom? E o Petrocast de hoje fica por aqui.
Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus contatos e nas redes sociais. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!